tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas, que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Gente, voltando aqui para que a gente possa continuar falando de DF mais RID. No bloco anterior, nós falamos desde o concurso de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, o arquiteto, Lúcio Costa, urbanista, Atos Bucão, azulejista e Buller Marx, o paisagista. Nós vimos que fizeram o concurso, tudo prontinho para construir, faltava quem? Trabalhadores. Foram buscar esses trabalhadores aonde? No Nordeste. Por quê? Devido à estrutura fundiária, à mecanização do campo e à seca que eles estavam passando. Fizeram aqui um verdadeiro céu para eles. Falaram que aquela terra corria leite e mel. Então esse pessoal veio para cá e recebeu o apelido de candangos, que deriva de uma expressão africana chamada cangundo, que significa peão, zoreia, orelha seca, trabalhador braçal sem qualificação profissional, mas que hoje pegou o sentido épico de herói da construção. Não esqueça disso. Mais um detalhezinho, vieram para cá, tá? Ao chegar aqui, foram rapidamente colocados para trabalhar, alojamento deficiente, sem segurança no trabalho, vários acidentes de trabalho aqui, inclusive o pessoal fazendo o que, gente? Tá, alguns aí sendo soterrados no caso. A alimentação, tá, gente? Deficiente aqui, então isso aqui não era a terra que corria leite e mel. Na verdade, isso aqui é o que, gente? A terra do pão que o diabo amassou. E como eu costumo falar, tá, gente? Aqui ainda tinha algo pior para os candangos que tudo isso junto. O que poderia ser pior para essa galera que tudo isso junto? Gente, simples, estavam distante da família. Tá certo? Estavam distante da família, estavam longe das suas esposas, dos seus filhos, de todo mundo. E aí tem um detalhezinho nessa história, tá? Que é a participação da mulher na construção de Brasília, que pouco se fala. Então nós temos alguns livros, nós temos alguns filmes, nós temos algumas exposições que mostraram isso. Por exemplo, tá? O livro e o vídeo Poeira e Batom no Planalto Central. Tá? 50 mulheres na construção de Brasília. Livro e vídeo de Tânia Fontinelli Mourão sobre a participação das mulheres na construção da capital do país. Foi lançado no dia 17 de novembro no Museu da República em Brasília. Apresenta o olhar feminino sobre a epopeia da construção da nova capital. Tá? Consta dos livros de depoimento de pioneiras que chegaram para o Central em 56 e 60. Mulheres quase invisíveis na história oficial da capital do país. São médicas, engenheiras, dona de casas, cozinheiras, lavadeiras e prostitutas. Sempre vai falar de prostituição, tá? Eu já falei isso lá atrás para vocês, volto a falar que tem muito a ver com a construção de Brasília. Que deixaram sua contribuição na concretização do sonho de Juscelino Kubitschek. O livro é acompanhado de um documentário de 60 minutos. Temos ainda a exposição Memórias Femininas na Construção de Brasília. Resgata os primórdios da construção pelo olhar das mulheres que aqui chegaram, vindo de todas as partes do Brasil e do mundo. Fazer reviver de forma interativa e por meio de recursos diversos os hábitos e costumes daquele período, o dia a dia das mulheres e do trabalho que elas realizavam. A exposição exibe documentos, objetos e imagens raras das primeiras construções de Brasília e as experiências vividas pelas mulheres em uma época que tudo estava para ser feito. São histórias silenciosas de parteiras, cozinheiras, lavadeiras. De novo se fala em prostitutas, engenheiras, médicas, freiras, mães. Tem mais ainda, tem esse documentário, A Saga das Candangas Invisíveis, de Denise Caputo. Tá? A história das prostitutas que chegaram em Brasília ainda na época da construção da cidade. No final dos anos 50, guiada pelo sonho de um Brasil novo, expectativas, dificuldades, frustrações e a vida cotidiana das primeiras meretrizes da capital. Então acontecia isso, tá? Esse pessoal estava muito sozinho aqui, abandonado. Então, o governo, eu vou falar JK porque era o chefe, né? Mas o governo traz prostitutas de Goiás, de Minas, de outras localidades, Espírito Santo, para fazer atendimento na capital. Elas faziam esse atendimento aonde, gente? Em bordéis ao longo da Candangolândia, que estava se formando, e no Núcleo Bandeirante, a chamada Cidade Livre. Tá? Atendiam ali a galera, né? Normalmente sexta, sábado,
né, domingo, sábado à noite, domingo, que é dia de folga, tá? Fazia os atendimentos ali, né? Tem relatos delas que cada um atendia uma média de 50, 60, 70 por dia, eram filas, e era 3 minutos, sai o próximo, sai o próximo, sai o próximo. Era isso. O tanto que ali é o seguinte, na Candangolândia, você tem um posto de combustível que até mantiveram ele, que parece um disco voador. Tá? Foi o primeiro posto de combustível da Petrobras, primeiro combustível do Brasil, então é o primeiro posto de combustível aqui do Distrito Federal. Então é por isso que ali você tinha posto de combustível e você tinha bordéis. Então ali era chamado de setor de postos e bordéis. Esses bordéis ao longo do tempo, tá, foram se adaptando e viraram motéis. Por isso que na Candangolândia, no Núcleo Bandeirante, uma das poucas localidades no DF, juntamente com Itaguatinga Sul ali, aonde você vai ter o quê? Vários motéis juntos. Então tem essa historinha. Então hoje é setor de postos e motéis. Então você já sabe o porquê disso aqui, tá? Então o que acontece? Esse pessoal estava aqui, tá? Sem o quê? Sem a família, passando pão que o diabo amassou. Esse pessoal vai reclamar ou não vai? É lógico que vai reclamar. Tá? Mas se reclamar, você vai parar a construção. Você pode parar a construção? Não. Então, para reprimir esse pessoal, foi criado o quê, gente? A GEB. Foi criada a GEB. O que é a GEB? A Guarda Especial de Brasília. E como é que foi feita a GEB? Era concurso público, tá? E meu avô dando aula lá? Não. Como é que era isso? Escolher assim, ó, você é fortinho, bate bem, vai fazer parte da GEB. Ah, você aqui, ó, tem cara de torturador, vai fazer parte da GEB. Ah, você é o entregão, você com o famoso X9, cacoete, vai entregar, galera, vem fazer parte da GEB. Era assim que formava a GEB. Tá? Então a GEB, ela agia o quê? Agia com truculência realmente. Ah, tá reclamando, machucou a unha aí? Vem cá, vamos fazer a unha, arrancava no alicate. Tá? Vamos cá, tá reclamando, tá estressado? Vamos fazer o quê? Tá certo? Vamos praticar esporte. Qual esporte? Natação. Aonde? No Lago Paranoá que estava sendo represado. Qual modalidade? Mão amarrada nas costas e pedra no pescoço. Era assim que agia a GEB, a Guarda Especial de Brasília. Aqui você vê, por exemplo, aqui, ó, falando dos 50 anos do massacre da GEB. Como é que acontece isso? Tá no acampamento ali da construtora Pacheco, aonde hoje é a Vila Planalto, o pessoal tinha um hábito, gente, nos restaurantes. Que hábito era esse, tá? De normalmente no sábado fazer uma feijoada, fazer alguma coisa com a carnezinha que já estava um pouquinho passada, entendeu, né? Aquela azulada, aquele negócio todo. Pra que isso? Pra galera no sábado e no domingo ter piriri, tá certo? Não ir para o centro de entretenimento, cultura e lazer adulto que tinha ao longo, né, do setor de postos e bordéis, não é isso? E com isso não tá acabado e na segunda-feira conseguir trabalhar. Eles faziam isso. Então aconteceu exatamente isso, o quê? Eles estavam nessa situação, tá ali, perceberam, começaram a reclamar no restaurante, tinha dois da GEB que quis tomar conta, levou porrada na galera, e depois vem o pessoal da GEB e faz o que, gente? Metralha a galera no acampamento. É o que? É o massacre da GEB. Vale lembrar também, isso aqui que é interessante, ó, vale lembrar que Getúlio Vargas, lá atrás, tá, ele criou a Polícia Civil do Distrito Federal. Tá? E aí faz o quê? Isso aqui vai ser substituído pelo Departamento Federal de Segurança Pública, que na verdade, tá, já tinha sido criado lá atrás, gente, por Dom Pedro, né? E aí vai fazer o quê? Quando transfere, tá, a capital para cá, o que acontece? Essa GEB vai ser incorporada ao Departamento Federal de Segurança Pública. Só que em 65 vem o decreto e separa a Polícia Federal, o Departamento Federal, uma parte vira Polícia Federal, outra parte vira Polícia Civil do DF, tá? E aí você pega esse pessoal que participava da GEB, no final aí já tinha uns 400 e poucos só, com a construção já, e vai fazer parte. Um fazem parte da Polícia Federal, outros da Polícia Civil e outros vão para a PM, né? Diz que a escolha foi mais ou menos assim, né? Ah, você sabe ler e escrever? Tá certo? Ah, sei, então vai ser o PM. Ah, você sabe aqui alguma coisinha a mais? Vai ser policial civil. Ah, tem ensino médio? Vai ser Polícia Federal. Diz que a escolha era mais ou menos essa. Mas aqui você sabe já de onde é que sai a Polícia Civil do Distrito Federal. E é por isso que até hoje a Polícia Civil do Distrito Federal, que é uma das melhores do país, uma das mais reconhecidas do país, e um dos concursos mais concorridos do país também, com os altos salários, né, salários merecidos, o que acontece se fala que ela sempre teve equiparação com a Polícia Federal. Essa historinha vem lá atrás. Então é assim que age a
GEB. E se não tivesse agido assim, o que aconteceria, gente? Não teria conseguido inaugurar Brasília no dia 21 de abril de 1960. Vale lembrar, tá, que esse 21 de abril, eu já falei para vocês, vou lembrar agora, que é homenagem a Tiradentes. E eu já falei e vou lembrar que eu sou revoltado com essa data, porque 21 de abril já é feriado nacional e nós perdemos o feriado. Mas também vale lembrar, gente, que outra cidade faz aniversário de 21 de abril. Quem? Roma. E é por isso que em frente ao Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal, que fica em Brasília, e isso é determinado pela própria lei orgânica, tem lá a estátua, né, de Rômulo e Rêmulo, que é a lenda da loba, né, na origem da cidade de Roma, né? Tem uma diferença aí de quase 3.000 anos na inauguração, mas tudo bem, tá certo? Você tem essa similaridade no caso. Então você tem o que, gente? Você tem essa inauguração, no caso aqui, né? E aí, quando você tem inauguração, o JK vai fazer o seu discurso. Tá aqui, essa cidade recém-nascida já se enraizou na alma dos brasileiros, já elevou ao prestígio nacional em todos os continentes, já vem sendo apontada como demonstração pujante da nossa vontade de progresso, como índice do alto grau da nossa civilização. Já envolve a certeza de uma época de maior dinamismo, de maior dedicação ao trabalho e à pátria, despertada, enfim, por seu irresistível destino de criação e de força construtiva. Juscelino Kubitschek. Eu gosto mais, tá, é dessa canção da fábula. Quando eu vejo essa canção da fábula, gente, parece que eu tô vendo a construção, tá? Vê se você também não vê isso, tá certo? Olha o que diz, só havia noites e manhãs, em meu avô, né? Com o avançar dos dias, as máquinas chegando. Não se podia saber, mas o certo é que elas tinham importância maior que os homens. E também a madeira. Havia sulcos já cortes na crosta, angustiadas, cerrados, caminhos, estradas, árvores partidas, terra solta, animais fugindo. Você imagina aqui o cerrado, né, gente? Tudo paradão aqui, né? Onça, índio, poeirão, né? Dia, noite, meu avô. Tá aí de repente começa a chegar a máquina de uma hora para outra, começa a abrir a terra, desmatar tudo, os animais começam a fugir. Vai totalmente seu habitat, né? E aí vem mais. As máquinas sempre chegando. E caminhões de madeira, e trazendo gente. Com espaço de alguns dias, a terra na sua superfície lembrava resto de tempestade. Era chão batido, chão sugado, chão ferido. Mas ainda não era nada, as máquinas devoravam o chão. Cortavam riachos, trituravam árvores. Noite de negrumes estranhos. Os longe e as tardes coloridos. Mas ninguém olhava. As casas de madeira apareciam. Parca a vida que nelas começava, mas começava. A terra podia estar aceitando o domínio do homem, mas ninguém olhava, nem a dor de um os outros pressentia. Os homens, tanto como não se esperavam, chegavam, vinham, apareciam. Tá? Então vê se você não consegue, a gente vê aqui a construção, né? A tristeza, a dor e também o que, gente? Toda essa construção, toda essa vitória aí no caso. Vamos lembrar que JK, após deixar a presidência, né, no ano seguinte ele foi eleito senador, isso cai em prova, e a pergunta é, JK, como bom mineiro, ele foi eleito senador por qual estado? Vou dar a dica, tá? Por São Paulo, por Rio, por Minas, tá certo? Pelo Distrito Federal ou por Goiás? Isso mesmo, por Goiás. Tá, o pessoal estava adorando ele porque levou a capital para onde, gente? Para o Centro-Oeste. Tá? Então ele foi eleito por Goiás. Vamos lembrar que o Distrito Federal só vai eleger os seus primeiros senadores em 86. Tá certo? Então você tem o quê? Que aí foi eleito 3 senadores, 8 deputados federais. Mas foi eleito por Goiás JK. Vamos lembrar depois que ele foi cassado em 64, até alegando que ele teria feito corrupção na Constituição de Brasília, né? E em 76 ele sofre um acidente de trânsito. Não vou entrar em discussão se foi acidente, se foi atentado, vou entrar nessa discussão. E no dia 22 de agosto de 76, morre JK. Vale lembrar que seus restos mortais estão aonde hoje? No Memorial JK, tá certo? Está no Memorial JK, tá, gente? Que fica no ponto mais alto
de Brasília, não estou falando DF, tá? Aqui atrás do Memorial JK tem um ponto do Cruzeiro, que é o ponto mais alto de Brasília. O Memorial JK é uma pirâmide, azteca sem o topo, e do alto da pirâmide, JK está olhando toda a sua criação. É aí que vem aquela historinha que diz que JK, né, seria a reencarnação de um faraó egípcio. Ainda tem essa brincadeira aí, tá? Então você tem, né, gente, JK. E nós tivemos a inauguração de Brasília. Vale lembrar que a ideia era, terminou de construir, gente, faz o quê? Vaza, pega o beco, cai fora, cai na braquiária, some no mundo, tá? Essa era a ideia que se tinha, tá? Terminou de construir, cai fora, cai na braquiária, no caso aqui. Essa imagem aqui é chocante, mas é isso mesmo, que o projetado era para ter só o quê, gente? Era para ter só Brasília, não era para ter mais cidades aqui. Então o que terminou? Candango terminou de construir? Vaza, pega o beco, vai para Caixa Prego, some no mundo. Era isso, mas foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu, acabou tendo movimentos de resistência e essa galera acabou fazendo o que, gente? Ficando aqui no DF. É aí que vai surgir o que a gente chama de cidades satélites. Professor, hoje não existe mais cidade satélite não, né? Existe! E cai em prova, tá certo? Existe cidade satélite e isso cai em prova, diga de passagem. Tá certo? Então, professor, mas o que é isso? O que é cidade satélite? Deixa eu explicar para você, gente. Inclusive, tem lei que fala sobre isso. A lei 3.751 de 60 trazia no seu artigo 4º. Ao Distrito Federal, no desempenho da missão de promover o bem comum, incumbe. Olha o que já dizia, gente, a Lei 3.751. Falava que ao Distrito Federal, no desempenho da missão de promover o bem comum, incumbe zelar pela cidade de Brasília. Então essa lei aqui já está reforçando tudo aquilo que eu falei lá atrás. Ou seja, que tem uma cidade, o nome dessa cidade é Brasília, e Brasília é a capital do Brasil, como estava determinado, né? Mais ainda, zelar pela cidade satélite. Então existia uma coisa na época chamada cidade satélite. Hoje também continua tendo cidade satélite. E comunidades que a envolvem no território do Distrito Federal. Então está falando que o quadradinho é o Distrito Federal. E tem uma cidade chamada Brasília. Professor, mas o que é cidade satélite? Gente, cidade satélite é um termo geográfico. E que significa o quê? Que a cidade que se encontra situada em áreas periféricas de outras, ou de uma metrópole, possuindo ou não alguma ligação administrativa com as mesmas. Então, cidade satélite, o nome cidade satélite, vem de quê? Vem da própria Lua, que é um satélite natural da Terra. Que ela faz o quê, gente? Ela gira em torno da Terra, ela vai orbitar em torno da Terra. Então é por isso que a gente fala cidade satélite de Brasília. Por que isso? Porque a cidade central é qual, gente? É Brasília, tá certo? E essa cidade, esse próximo slide aqui, eu acho que ele mostra melhor ainda. Aqui eu tenho a cidade central e aqui eu tenho as cidades dormitório. Então o pessoal mora aqui e vem trabalhar aqui. Trabalha aqui e vem dormir aqui. Então essas cidades aqui são verdadeiras cidades dormitório. O pessoal vai para casa fazer o quê, gente? Para dormir. Nada mais do que dormir. Tá conseguindo perceber isso? Tá? E aí o que acontece? Se ele vai para dormir, tá? É cidade dormitório. Tá? E se é uma cidade dormitório, tá certo? Ela é uma cidade satélite. Então agora você sabe que o termo cidade satélite, tá? É a mesma coisa que cidade dormitório. Cidade dormitório é uma cidade satélite. Exemplo disso, posso passar para vocês, tá? Águas Claras, que é uma cidade dormitório, uma cidade em torno de aí 130 mil habitantes, tá certo? Caiu um pouquinho porque houve desmembramento recente, né, com Arniqueiras. Então hoje está em torno de 110 mil habitantes, Águas Claras. Durante o dia tem 5 mil, porque 105 mil sai para trabalhar em Brasília. Prova disso, de manhã o trânsito todo congestionado, todo mundo indo. E à noite, congestionado todo mundo voltando. E vai para casa fazer o quê? Dormir. Então Águas Claras é uma típica cidade dormitório. Vamos pegar o Guará, tá certo? É outra típica cidade dormitório. Tem em torno aí de 132 mil habitantes. Durante o dia, 15 mil, porque tem muito aposentado. Tá, gente? E à noite, 132. O que acontece de manhã? Todo mundo sai. À noite todo mundo volta. De manhã todo mundo sai. À noite todo mundo volta para casa para fazer o quê?
dormir. Então essas são as verdadeiras cidades dormitórios. E um sinônimo geográfico para cidade dormitório é cidade satélite. E a gente utiliza o termo cidade satélite da cidade principal. Então Guará é cidade satélite de Brasília, porque Brasília é a cidade principal. Águas Claras é cidade satélite de Brasília, porque Brasília é a cidade principal. Por que cidade satélite? Porque é uma cidade dormitório. O Gama é uma cidade dormitório. De manhã todo mundo vai, à noite todo mundo volta. Santa Maria, de manhã todo mundo vai, à noite todo mundo volta. Você vê pelo trânsito. Tá entendido? Professor, e como é que surgiram essas satélites? Aí deixa eu contar uma historinha para vocês. Porque inicialmente, o projetado inicialmente, era para acontecer o quê? Terminou de construir, vaza, cai fora, cai na braquiária, some no mundo, dispersa. Essa era a ideia. Mas não foi isso que aconteceu. Tá? E como é que aconteceu? Aconteceu assim, tá? Inicialmente, gente, vale lembrar, tá? Que inicialmente a ideia era só Brasília. E aí fizeram acampamento aqui, como você pode ver, chamado Cidade Livre, tá certo? E aqui você tem aqui, gente, a sede da Nova Cap, tá? E aí você começa a construir. Só que começou a chegar mais gente, chegar mais gente, chegar mais gente. E não tinha alojamento suficiente. O que que acontece? Esse peãozada tá chegando e eles vão acabar assentando aqui, ó. Assenta bem do ladinho da Cidade Livre, bem do ladinho que futuramente vai ser o que? Núcleo Bandeirante. Tá? E o pessoal assenta aqui, cria uma vila, uma invasão com a vila, e dá que nome para essa vila, gente? Vila Sara Kubitschek. Olha tanto que essa galera foi inteligente. Eles deram o nome de Vila Sara Kubitschek. Por que isso? Gente, como é que agora a GEB, a Guarda Especial de Brasília, dá porrada na Sara Kubitschek? Como é que bate na Sara Kubitschek? Como é que invade a Sara Kubitschek? Com os jornais do mundo inteiro vendo. Não dá, não pode. Aonde JK ia, eles iam com cartaz. A Vila Sara Kubitschek homenageia a dona Sara Kubitschek. Desse jeito. E JK falou, caramba, e agora eu faço o que com essa galera? Essa galera não pode ficar aqui. O que eu faço com eles? Tá, chegou pro governo e falou, pro pessoal, né, do Terra Cap, como ele falou assim, resolve. Mas vamos fazer como? Resolve. Olha o que foi que o governo fez. Não era projetado era para terminar de construir, vaza, some, pega o beco, cai fora. Tá? Mas o que o governo faz? Chega para essa galera que estava ali em barraquinho de 2x2, 4 metros quadrados, basicamente só a cama e a mala, tá? A mala assim, era uma malinha só mesmo, tá certo? Aquela muvuca, aquela esgoto com a aberta, aquela coisa nojeira. Chega para o professor e fala assim, ó, aqui vocês não podem ficar, daqui nós não sai. Aqui vocês não podem ficar, daqui nós não sai. Tá certo? Não, mas se eu der para vocês um terreno, não é 4 metros quadrados, tá certo? É 400, é 20 por 20. Tá certo? É documentado, é de vocês, tá certo? Vocês vão para lá? Vamos. Aonde que é isso? Tá certo? Porque se for lá no Nordeste, quero não. Então, gente, olha só o que eles falam, tá? Ó, daqui para cá é em torno de 15 quilômetros, daqui para cá é em torno de mais 15, 20 quilômetros. Então, agora sim, o que a Terra Cap faz? A Terra Cap, junto com a Nova Cap, vem aqui, abre o terreno, tá? Pega os tratores, os caminhões, abre isso aqui, tá? Divide os lotes e vai lá fazer uma campanha de porta em porta, serviço social para essa galera sair. No primeiro dia só um, ninguém mais quis ir. Mas no segundo dia já foram 20. No terceiro, daqui a pouco, 5 dias, eu feito que removi todo mundo. E foram todos para onde, gente? Para essa localidade. Que nome recebe essa localidade? Recebe um nome indígena. Que nome indígena é esse? Taguatinga. O que significa Taguatinga na língua indígena, gente? Vai significar barro branco ou ave branca. Tá? As duas denominações são aceitas. Mais fortemente, ave branca. Tá certo? Inclusive, o Centro Educacional Ave Branca em Taguatinga. Na entrada de Taguatinga tinha uma escultura que era uma ave, mas ave branca ou barro branco. Vai lembrar então que esse pessoal agora mora aqui e trabalha aqui. De manhã vai, à noite, volta. De manhã vai, à noite, volta. De manhã vai, à noite, volta. Fica igual a um pêndulo para lá e para cá, é a chamada migração pendular. E volta para casa para fazer o que, gente? Para dormir. Se volta para dormir, volta para uma cidade dormitório. E qual é o nome da cidade dormitório, gente? Tá? É Cidade Satélite.
Então assim surge Taguatinga. Não era projetado, mas acabou sendo feito pelo próprio governo. Mas todo mundo aceitou ficar aqui? Não, muitos não aceitaram. Vieram para cá, fizeram resistência e aí fizeram o quê? Vai surgir Candangolândia. Vai se estabelecer Candangolândia ali. E o governo, então, agora já que começou a brincadeira, vamos continuar nessa brincadeira, tá certo? Então, já que fez isso, faz o quê, gente? Agora, então, vamos fazer o Gama. Então, como é que surge o Gama? A galera estava em assentamento aqui, tá? Até da Vila Pacheco, ali perto da Vila Planalto, tá? Aonde o Lago Planalto estava subindo, e o pessoal não saía. Tem que sair que vai subir. Não, daqui eu não saio. Tem que sair que vai subir. Não sai. E aí o pessoal falava, saia da lama e vai para o Gama. O nome Gama é da Fazenda Gama. Inclusive a Fazenda Gama pegava tudo isso aqui. Onde o lago é o Lago Sul hoje, tá? É a antiga Fazenda Gama. Então o pessoal falava, saia da lama e vai para o Gama. E o pessoal, eu morro na lama, mas não vou para o Gama. E hoje, tá? Eu que moro no Gama, nós que moramos no Gama, e falo o quê? Quem ama mora no Gama, tá certo? Olha como é que a gente muda, tá, as expressões aí, não é isso? E assim vai surgir o Gama. Vai surgir mais ainda. E assim surge Sobradinho, aonde foi um assentamento para abarcar principalmente, gente, alocar basicamente os militares que vieram do Rio de Janeiro. Então, quem é do pessoal mais antigo de Sobradinho sabe que tem vários militares. Vamos lembrar que Planaltina já existia desde 1859. Braslândia existia desde 1933, não é isso? E aí vai chegar mais gente. O pessoal que chega faz o quê? Vai fazer assentamento aqui, tá? Aonde era a vila Sara Kubitschek? Não, tá? Vai fazer aonde, gente? Para perto de ganhar mais lote, aonde? Aqui em Taguatinga. Então cresce Taguatinga e vai surgir a Vilas Matias em Taguatinga e a Vila Dimas em Taguatinga. Outra coisa interessante, esse pessoal trabalha durante o dia, tá certo? E à noite vem pra cá. E final de semana? Final de semana eu quero me divertir. Aonde é que era diversão? Setor de postos e bordéis, exatamente Cidade Livre e Candangolândia. Tá distante, tem que voltar pra casa cedo. Aí a galera não gasta o suficiente, não se diverte o suficiente. Ah, então vai abrir filiais. Então abre vários bordéis, centro de entretenimento, lazer, tá, gente, cultura aqui em Taguatinga Sul. E agora você entende por que aqui em Taguatinga Sul, aonde fica ali a fábrica da Coca-Cola, tá, você tem vários motéis ali também. Então deriva dessa brincadeira. Vai lembrar também, gente, tá, que assim vai surgir o Paranoá, tá certo? O Paranoá surge também fazendo o quê? Você deslocando assentamentos que estavam onde vai ser inundado pelo Lago Paranoá, para aqui do ladinho, tá certo? Então assim você vai surgindo essas cidades dormitórios, tá certo? E aí que nome recebe a cidade dormitório? Cidade satélite. Então agora você sabe que cidade satélite é a mesma coisa que cidade dormitório. Cidade dormitório é cidade satélite. E você faz uma migração pendular, ou seja, você fica igual um pêndulo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Você não mais confunde isso, certo? Ah, professor, não confundo não. Mas eu fiquei sabendo que tem uma lei, um decreto de 98 que proíbe a utilização de expressão satélite. Tem realmente, você sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você teria capacidade intelectual suficiente de hoje, escrever, por exemplo, um ofício, tá certo, gente, um memorando para um administrador, assim, esse respeitável administrador, administradora, tá certo? Senhor administrador, senhora administradora, da cidade dormitório do Guará, você faria isso? Da cidade dormitório, tá, de Águas Claras, você faria isso? Ah, professor, não. Mas o pessoal fazia cidade satélite, tá certo? Quer mais um pouquinho? Olha isso aqui, gente, até hoje tem quem faça isso. Isso aqui eu descobri por acaso. Me deu uma curiosidade, quanto é que custa para você fazer recurso ao STF? Eu fui fazer a pesquisa e olha o que eu achei. Tá aqui, ó, o presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 363 do Regimento Interno, tá? Tendo em vista o disposto no processo administrativo eletrônico, estabelece as tabelas de custas do Superior Tribunal Federal, tá? Recursos interpostos em outras instâncias, feitos de competência originária, que importa para nós aqui, tabela C, atos judiciais e extrajudiciais praticados pela Secretaria, carta de ordem, carta de sentença, por folha, 1,10. Despesa de transporte nas citações, intimações e notificações,
no plano piloto. Existe uma cidade chamada plano piloto, gente? A capital é Brasília. 81 e 49. Nas cidades satélites, 244. Calma lá, gente, tá? Você faria isso? Ou você colocaria nas regiões administrativas? Vamos pegar o CIA, tá? O CIA, durante o dia, tem 30 mil pessoas, com a feira ali dos importados, que o pessoal chama de feira paraguaia, já falo feira do chinês, tá? Mas tem 30 mil pessoas. E à noite, 300 dormilantes. Então lá não é uma cidade dormitória, lá não é a cidade satélite, então lá não vai ser atendido. É isso. Então, gente, o próprio STF faz errado. Em pleno século XXI. Tá? É absurdo, mas é verdade. Então você tem o quê? Por isso que teve o decreto 19.040 de 98, que ele proíbe a expressão cidade satélite no sinônimo, no sentido de quê? De região administrativa, porque realmente são coisas diferentes. Então ele traz aqui, ó, o decreto 19.040 de 18 de fevereiro de 98 proíbe a utilização da expressão satélite para designar as cidades situadas no território do Distrito Federal, nos documentos oficiais e outros documentos públicos no âmbito do GDF. Considerando que as aglomerações urbanas do Distrito Federal já assumem características de cidade cada vez mais independentes, social, econômica e culturalmente do plano piloto. Primeira coisa, o plano piloto não é cidade. Tá certo? O nome da cidade é Brasília. 2. Não são social economicamente independentes, tá certo? Economicamente menos ainda, tá? Eu já mostrei isso aqui, vou mostrar de novo. A região administrativa não tem independência econômica, considerando que várias delas se constituem referência de polos econômicos e culturais. Várias delas, tá? Eu vou falar Taguatinga e Ceilândia, me fala outra, quero ver. Tá? Considerando que nos últimos 3 anos o Distrito Federal conseguiu dar largos passos para a urbanização de todas as cidades. Vou colocar um monte aí que tem invasão e mais invasão. Considerando a satisfação de suas necessidades básicas, tais como instalação de energia elétrica em 100% das moradias regularizadas ou regularizáveis, pondo fim a ligações clandestinas. Não tem mais os gatinhos. Eu não vou apontar vizinho não, tá? A implementação da rede de águas tratada em 98% e de esgoto em 85%. Tá, nas mesmas condições. A manutenção da limpeza urbana em altos padrões. Não vou bater foto dos lixões que acontecem aí. Tá? Gente, através de implementação de parcerias populares, de programa como temporadas populares e abertura de novos e reabertura de novos espaços culturais. A regularização fundiária com a escrituração de propriedades unifamiliares. Semana passada estava passando um monte de moradia, um monte de pessoal que está há 20 anos, por exemplo, lá na quadra 24, setor Pessul da Ceilândia, por exemplo, tá? Que o pessoal não tem. Tá? E o setor Pessul, gente, é de 79. Tá? Em várias localidades, a mudança da filosofia de segurança pública, através de projetos como Polícia Comunitária. Resolve, as cidades situadas no território do Distrito Federal deverão ser designadas pelos seus respectivos nomes em documentos oficiais e outros documentos públicos no âmbito do governo do Distrito Federal. Vedada a utilização de expressão satélite, como sinônimo a quê, gente? Sinônimo a região administrativa. É isso. Tá? Então, região administrativa é uma coisa, cidade satélite é cidade dormitório. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não confunda pelo amor de qualquer coisa. Tá entendido isso? Tranquilo? Tá? Gente, então você já sabe agora que cidade satélite é a mesma coisa que cidade dormitório. Tá? É a condição dela. Já a região administrativa é outra coisa. Professor, o que é região administrativa? Tá? É a subdivisão política do Distrito Federal. Uma vez que o Distrito Federal é proibido, não pode de jeito nenhum ser subdividido em municípios. Se subdivide em quê, gente? Em regiões administrativas. Agora, o que são regiões administrativas? Ah, tá. Isso eu vou falar para você já após o intervalo. Beleza assim? Tranquilo? Vamos fazer um intervalozinho, já a gente volta.